Nessa aula de hoje, nós vamos estudar um processo de transferência de energia térmica que se chama irradiação. Vocês podem acompanhar nas páginas 11 a 14 do livro 7. Esta vai ser uma aula de teoria e é para o segundo ano do ensino médio e o componente é física. Você já pensou como será que a energia do Sol consegue chegar até nós? O Sol que fica tão distante da Terra e mesmo assim a energia dele chega aqui e é fundamental para o nosso planeta. Mas como será que isso acontece? A resposta é ondas eletromagnéticas. Para entender melhor o que é uma onda eletromagnética, a gente vai precisar esperar ainda quando for estudar as ondas e o eletromagnetismo. Mas já dá para ter uma ideia aqui nessa imagem que existem muitos tipos de ondas eletromagnéticas. E algumas delas têm um comprimento maior, algumas já vão ficando ondas curtas, né? Comprimentos pequenos. Hoje, mais especificamente, nós vamos estudar essa parte do meio aqui da nossa figura, que está tratando das ondas infravermelhas, ondas de luz e ultravioleta, que são as principais radiações eletromagnéticas emitidas pelo nosso Sol. O que a gente chama de radiação ou irradiação térmica é a propagação de energia térmica através de radiação eletromagnética infravermelha. Então, quando a gente percebe o calor do Sol, isso daí é a nossa percepção desse tipo de onda eletromagnética infravermelha. A onda que a gente visualiza, a gente chama de luz, e aquela que a gente percebe como queimadura do Sol é o ultravioleta. Então, o infravermelho é uma frequência de onda eletromagnética que pode ser emitida por qualquer corpo, né? Mas essa emissão é proporcional à temperatura do corpo. Então, uma fogueira vai emitir uma radiação mais intensa do que uma caneca de café, por exemplo. Mesmo o nosso corpo pode e realmente emite essas ondas de infravermelho. E tanto é que quando nós estamos num ambiente que tem muitas pessoas, a gente percebe que aquele ambiente vai ficando quente, porque todas aquelas pessoas estão ali irradiando, né, a energia na frequência do infravermelho. Só que naturalmente a potência da nossa irradiação é menor do que seria, né, de uma fogueira, de um objeto cuja temperatura é mais elevada. A gente observa aqui algumas imagens térmicas e essa é uma técnica, né, que permite que a gente visualize essa energia térmica dos corpos, né? A gente normalmente não consegue isso, mas utilizando essas técnicas e relacionando o calor com algumas cores, a gente tem uma ideia, né, de como que seria a irradiação térmica aí do cavalo, do urso polar. A gente observa ali que a temperatura do cavalo está na escala Fahrenheit, então esse tom avermelhado é por volta de 100 Fahrenheit, o que corresponde em Celsius a aproximadamente 37 graus Celsius. O urso aqui à direita não tem tanta, né, as cores são mais escuras, mas isso não significa que a temperatura dele seja muito baixa, não. O fato dele estar assim mais azulado é que ele tem um bom isolamento térmico. Então o corpo dele, né, consegue segurar bastante a energia, ele não tem tanta emissão porque aquela camada de gordura, os pelos ficam ali segurando, né? A energia não sai tão facilmente ali. Agora vamos ver o que é essa lei de Stefan Boltzmann. Então essa lei, ela permite que a gente calcule a potência de emissão e de absorção dos objetos.
A gente precisa entender o seguinte: todos os corpos emitem infravermelho, né, energia térmica, e absorvem também, todos. E a gente pode calcular essa potência de emissão e de absorção. A potência nada mais é que a quantidade de energia dividida pelo tempo, né? Então, quantos joules por segundo de energia térmica o corpo emitiu? Quantos joules por segundo ele absorveu? Isso que significa a potência. E para a gente calcular, a gente vai precisar multiplicar algumas coisas aí. Ou seja, essa potência ela é proporcional a algumas quantidades. Então, primeiro a gente precisa levar em conta o tipo do material. Então, dependendo do material, ele emite mais ou menos energia térmica. Isso é de acordo com a forma como as moléculas do material estão organizadas, né? Se ele tem uma capacidade maior ali de irradiar ou não. Então, cada material tem um valor para esse fator. Uma outra coisa que é importante é a área de superfície de contato com o ambiente, porque quanto maior essa superfície de contato, maior será então a irradiação, né? Mais quantidade de energia, né, vai ser irradiada. Então a potência é diretamente proporcional a essa área de contato. E também a gente precisa levar em conta, no caso da emissão, a temperatura do corpo e, no caso da absorção, a temperatura do ambiente. Então vamos pensar que eu quero calcular quanto de energia por segundo o meu corpo está emitindo. Então vou precisar multiplicar a constante, chamada de constante de Stefan Boltzmann, pela emissividade do meu corpo, pela área da superfície de contato do meu corpo com o ambiente e a temperatura do meu corpo elevada à potência 4. Né? Então, a temperatura do meu corpo seria o fator mais importante aí no cálculo da potência emitida por ele, porque ela é elevada a 4. Já a potência absorvida, praticamente, né, é a mesma expressão, só que aí o que vai ser considerado ali como temperatura é a do ambiente. Então, para eu saber quanto de energia o meu corpo está absorvendo, eu vou precisar levar em conta a temperatura do ambiente elevada à potência 4. Então, se por acaso a temperatura do meu corpo for igual à temperatura do ambiente, a hora que eu for fazer o cálculo vai dar o mesmo número, porque a emissividade e a absorvitividade dos materiais têm o mesmo valor. Então, a única coisa que difere essas duas fórmulas são as temperaturas. Então, a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Então, no caso da potência emitida, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura do corpo elevada a 4 e a potência absorvida é diretamente proporcional à temperatura do ambiente elevada a 4. Aí, para a gente saber, no final das contas, se esse corpo emitiu mais ou absorveu mais, a gente pode calcular a potência líquida. Seria o balanço ali, né? Quanto de energia ele emitiu e quanto de energia ele absorveu. Né? Se a gente sabe esses dois valores, a gente faz um menos o outro e determina a potência líquida trocada com o ambiente. Então a gente coloca ali, né, as expressões, né, substitui o valor então do PA e do PE e como eles têm todos as mesmas grandezas, né, a constante de Stefan Boltzmann, a emissividade e a área é igual para os dois. A única coisa diferente são os valores de temperatura. A gente pode colocar em evidência, né, essas três primeiras grandezas e deixar as temperaturas entre parênteses ali. E aí o que acontece? Se a temperatura do ambiente for maior que a temperatura do corpo, a gente vai ter esse corpo absorvendo mais energia do que emitindo.
Se por acaso o corpo é que tiver uma temperatura maior que a do ambiente, a gente vai ter esse corpo emitindo mais do que absorve. E se por algum motivo, né, esse objeto estiver com a mesma temperatura do ambiente, né, já está equilibrado com o ambiente, então os dois têm a mesma temperatura, a mesma quantidade de energia emitida é absorvida. Então seria o balanço ali daria zero, certo? Então agora a gente vai revisar aqui um assunto que muitas vezes é estudado em geografia. Algumas vezes a gente estuda em física isso também, que é o balanço energético da Terra. Então, nessa imagem que tem aqui à esquerda, a gente observa, né, algumas setas amarelas indicando a energia que chega do Sol e as setas aqui em vermelho, a energias que a Terra emite, né, e que às vezes saem para o espaço e às vezes não saem para o espaço. Então vamos começando com a energia que vem do Sol. Então a energia do Sol, como nós dissemos, ela tem principalmente três tipos de radiação, que seria ultravioleta, infravermelho e luz visível. E a gente vai ver aqui o seguinte, que a parte da radiação infravermelha, a maior parte dela é absorvida ali já na atmosfera. E o ultravioleta também. E a luz visível, uma parte dela é também absorvida, né, ali na atmosfera, mas grande parte da luz chega até a superfície da Terra. Chegando ali na superfície, a grande maioria é absorvida pela superfície da Terra, um pouquinho é refletido para o espaço. Né? E essa parte da luz que ficou ali absorvida na atmosfera, uma parte dela também é refletida para o espaço. Mas a grande maioria da luz chega na superfície da Terra. E chegando ali, vai aquecer a Terra. Então, essa radiação que vem na forma de luz vai transmitindo energia para a superfície da Terra e vai aquecendo, né? Aquecendo a Terra, os oceanos, a vegetação, tudo que existe ali na superfície. E aí, uma vez que tudo isso vai recebendo essa energia e vai aquecendo, a temperatura vai aumentando e vai também aumentando a irradiação. Só que daí o planeta, né, ele vai emitir radiação infravermelho. Então ele recebe energia na forma de onda de luz e emite energia na forma de onda infravermelha. Essas ondas infravermelhas, né, vão tirando então a energia assim da superfície da Terra, mandando para cima. Só que a atmosfera do planeta absorve uma boa parte dessa energia, né, dessas ondas infravermelhas. Apenas um pouquinho dessa energia vai embora, né, e é irradiado para o espaço. A maioria vai sendo absorvida pela atmosfera e reemitida para a Terra. Então, isso faz com que a energia que vem do Sol, né, ela acabe ficando parcialmente aprisionada aqui no nosso planeta. Então, ela chega, aquece a superfície, uma parte dessa energia escapa para o espaço, mas uma outra parte que é absorvida ali na atmosfera acaba voltando para baixo e reaquecendo a Terra. Então, esse fenômeno é conhecido como o efeito estufa, e a gente vai ver, né, que tem esse nome porque ele se parece muito com o que acontece numa estufa de plantas. Né? E a gente daqui a pouco vai ver a imagem da estufa de plantas e a gente vai poder comparar e observar que realmente é o mesmo fenômeno, né, que acontece nos dois casos. Agora, a figura que nós temos na página 13 do livro está mostrando assim vários gráficos juntos, né? Então aqui no eixo que seria o eixo X, a gente tem ali os comprimentos de onda, e esses comprimentos de onda,
A gente observa então que as ondas que são mais curtas são essas ondas de ultravioleta e da luz visível, então elas têm um comprimento menor, isso a gente pode observar no primeiro gráfico ali em cima. E as ondas que têm um comprimento maior são essas ondas já de infravermelho. E existem ondas eletromagnéticas ainda mais compridas, vamos dizer assim. Mas a gente está analisando essas que são as principais aí que a gente recebe do Sol e também que a gente consegue emitir para o espaço. Quando eu falo a gente, né, é o planeta Terra. Então, o nome aqui dessa imagem é radiação transmitida pela atmosfera. Então, no primeiro gráfico ali em cima, nessa parte vermelha do gráfico, ele está dizendo o seguinte, que de 70 a 75% da energia transmitida pelo Sol atinge a superfície terrestre. Então, é aquela seta que a gente estava vendo na figura anterior, né, indicando que uma boa quantidade da energia solar consegue chegar na superfície do nosso planeta. Mas essa energia, então, né, ela aquece o planeta e o nosso planeta começa a irradiar energia também para o espaço. Só que a energia que a gente irradia é do tipo infravermelho. A gente recebe na superfície a luz do Sol, né, a energia na forma de ondas de luz, e emite de volta energia na forma de ondas de calor ou ondas infravermelhas. Né? Então, de 15 a 30% da radiação infravermelha emitida pela Terra chega ao espaço. E o restante, o que acontece? É refletido de volta ou absorvido por gases estufa na atmosfera. E que gases estufa são esses, né? E a gente vai ver aqui embaixo, nessa parte mais de baixo desse gráfico, ó, vapor de água, dióxido de carbono, oxigênio, ozônio, metano, óxido nitroso. São gases que têm assim a capacidade de absorver uma boa quantidade da energia que a Terra está emitindo, né? Então vamos para o primeiro caso aqui do vapor de água. Esse vapor d'água, ele vai, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver que essa parte cinza, ela é maior ali naquela faixa, né, de comprimento das ondas do infravermelho, né, infravermelho ou depois, né? Então, essa faixa de ondas é que o vapor d'água consegue absorver. Então, a energia desse tipo de ondas. Agora, se a gente olhar a luz visível e o ultravioleta, a gente observa que o vapor d'água não consegue absorver esse tipo de onda, né? Portanto, em dia que está nublado, né, a gente pensa assim que devido às nuvens, a gente não precisa passar protetor solar, por exemplo. Mas isso aí, né, é um problema, porque as nuvens não conseguem segurar, elas não conseguem absorver a radiação ultravioleta, que é justamente aquela que provoca as queimaduras do sol, né? Então, por isso é necessário passar o protetor, sim. Outro gás que também consegue absorver bastante infravermelho, mas não absorve ultravioleta, é o dióxido de carbono. Então, esses dois primeiros, né, o vapor d'água e o CO2, né, o dióxido de carbono, eles são muito bons para absorver a radiação que seria o calor mesmo, né? A gente poderia chamar assim as ondas de calor, que é essa parte que é o infravermelho. E quem que é bom para absorver ultravioleta já é o oxigênio e o ozônio. Então, esses sim conseguem absorver o ultravioleta. Por isso que a gente diz que a camada de ozônio, né, uma camada mais alta ali da atmosfera, ela é super importante, né? E aí a gente ainda tem ali embaixo o metano e o óxido nitroso que conseguem absorver ali frequências intermediárias ali entre o infravermelho e a luz visível. Então essa imagem, né, ela também está dando algumas informações para a gente com relação a esses gases estufa, né, que tem um papel importante
e em segurar uma parte da energia que a gente recebe do Sol e não deixá-la ir para o espaço. Isso é bom porque o nosso planeta não fica com uma temperatura tão baixa quanto ficaria caso toda a energia recebida do Sol conseguisse voltar para o espaço. Mas, né, isso não pode ser exagerado, né? Então, o problema que a gente enfrenta atualmente do aquecimento global é devido ao fato de alguns desses gases que normalmente ocorrem na atmosfera, como é o caso do dióxido de carbono, do metano, estarem exageradamente, né, sendo jogados para a atmosfera. E por esse motivo, né, eles ficando numa concentração acima do que seria o normal, eles começam a absorver também uma quantidade acima do que seria o normal de energia e dificultando a saída dessa energia para o espaço, provocando um aquecimento além do que seria, né, apropriado aqui para a vida na Terra. Como eu disse, né, esse efeito que os gases fazem na nossa atmosfera lembra muito uma estufa. Então, a estufa é essa casinha feita com material transparente, né? Pode ser vidro, plástico transparente. Esses materiais permitem a passagem das ondas de luz do Sol. Aquelas ondas que a gente viu ali no gráfico, né? Que eram umas ondas mais curtas. Por isso que estão representadas aí, né? Dessa maneira, com umas ondas menorzinhas e essas ondas atravessam a superfície transparente, aquecem os materiais que estão ali dentro da estufa, né? As plantas, o solo. Tudo isso aquecendo vai, por sua vez, irradiando ondas de infravermelho. E esse infravermelho nem sempre consegue atravessar o vidro. Então, o vidro é um bom isolante térmico, né? Ele segura essas radiações infravermelho. Então, uma parte delas consegue escapar, mas uma outra parte acaba sendo absorvida e reemitida para a estufa, de forma que a estufa vai ficando numa temperatura mais alta do que seria o ambiente. E é isso que acontece com a nossa atmosfera, né? A nossa atmosfera tem alguns gases, né, como nós vimos, né, o vapor d'água e o dióxido de carbono, principalmente, que tem esse mesmo efeito do vidro, dificultam a saída do infravermelho, permitem, né, a entrada das ondas curtas, que são as ondas de luz, e dificultam a saída das ondas de calor, que são essas ondas de infravermelho.